Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga, Mariana Pessoa. Doutora, seja muito bem-vinda ao Doutor Me Consulta novamente. Ah, é maravilhoso estar aqui trocando umas ideias sobre saúde mental. E a gente estava até conversando agora há pouco no backstage, né, que as pessoas, elas participam muito nos seus programas, elas mandam mensagem, elas interagem muito com os nossos temas. Isso é muito bom, né? Isso é uma maravilha, porque demonstra que as pessoas estão interessadas sobre saúde mental, né? Isso é legal, essa troca é muito legal. E aí, hoje, o nosso tema, para a gente também querer que você participe aí, você que está ouvindo a gente, é o impacto das redes sociais na autoestima. A gente sabe que as redes sociais elas tomaram uma proporção gigantesca e que realmente não tem como não impactar na nossa autoestima. Eu já começo lhe perguntando de que maneira, doutora, as redes sociais elas se tornam parte da construção da nossa identidade. Vê um dado muito curioso, né? No Brasil, nós temos 144 milhões de usuários ativos. Isso corresponde a 66% da nossa população brasileira. Ou seja, a galera tá assim nas redes sociais. E como é que isso impacta na nossa identidade? Tudo que nós consumimos torna-se parte de quem nós somos, querendo ou não. Então, veja, eu consumo muito conteúdos sobre saúde mental, é um interesse meu. Então, isso, querendo ou não, vai agregar conhecimento a mim. Agora, uma pessoa que ela não tem tanto direcionamento assim, ela vai consumir qualquer coisa e isso vai fazer parte da personalidade dela, da construção dela, do desenvolvimento dela. Por isso que a gente fala muito, né, Hélio, que em relação às crianças, os pais, eles têm que monitorar ativamente esse consumo para que não tenha nenhum impacto negativo no desenvolvimento dessa criança. Ainda mais agora que as crianças elas já nascem com uma tela, né, Exato. ali à disposição delas. Sim, Os literalmente. os pais já tomaram isso, já tornaram isso como um auxílio até mesmo para dar fazer um tipo um cala a boca criança, toma, Sim, vai, dá, te diverte aí, assiste um videozinho, sim, né. Infelizmente, né, doutora. infelizmente. Mas o que foi que mudou, nessa forma de como nos enxergamos desde que passamos a viver conectados? Eu penso que é como se nós tivéssemos saído de um microsistema, né? E a gente acabou entrando num macrosistema. Em que sentido? Veja, o nosso microsistema antigamente consistia em você tem ali as pessoas da sua família, você ia à escola, tem o grupo ali, as pessoas da escola que você conhecia, conhece e tal. E aí, se você frequentava um cursinho, aquele microsistema ali do cursinho de pessoas. Pronto, aquelas eram as pessoas que você tinha acesso. Família, amigos próximos, colegas ali de escola, de cursinho, ou de atividade extracurricular, um futebol, uma natação. Hoje não. Hoje as crianças, elas conversam com outras pessoas que estão do outro lado do mundo. Então, nosso microsistema, ele se transformou em macro, porque a internet deu acesso às pessoas. Então, as pessoas elas estão conectadas com todas as pessoas do mundo inteiro. Então, isso tem um impacto muito importante no desenvolvimento. Doutora, não tem como a gente não fazer comparações, né. Já é Não. do ser humano. Por mais que, sei lá, não existisse as redes sociais, mas ainda assim as pessoas iriam se comparar umas às outras. Porque as redes sociais elas podem intensificar essa comparação entre as pessoas. Veja, enquanto eu me comparava a uma prima dentro dali da minha estrutura familiar, a uma colega na minha escola, a uma outra pessoa de um outro lugar, era uma quantidade menor de pessoas. Hoje, com a rede social, não, a gente se compara com todo mundo, então aumenta muito o número de pessoas, e aí a gente até tem um transtorno que a gente fala na psicologia, que é a dissociação. As pessoas elas não conseguem se enxergar como elas realmente são. Então veja, as comparações elas são tantas que elas de certa forma despersonalizam. Elas não conseguem mais ter um ideal, uma ideia, uma imagem de si tão fechadinha, sabe? É, elas estão
se comparando cada vez mais com todo mundo. Então, é a pessoa que tem um abdômen mais definido, é a pessoa que tem um volume de perna maior, é a pessoa que tem um cabelo diferente do dela e ela queria o cabelo da pessoa e não dela. Então, isso traz pra gente uma confusão de imagem muito grande. Ainda assim, também, com os filtros, as edições, as curadorias de vida, elas afetam diretamente, né, a percepção da realidade total. Às vezes você marca um Exato. encontro com uma E não é pessoa, aquilo. chega lá, a pessoa está completamente transformada. Exato. E não é aquilo. E aí, veja, né? Nós temos o nosso espelho. O nosso espelho mostra o que realmente somos, né? Ali, se você acordou, você vai dormir, tá no meio da tarde, você olha para o espelho, você vê o seu eu. Agora, quando eu olho para o Instagram, eu não vejo o verdadeiro eu das pessoas exatamente por isso. Tem muito filtro, tem muita cirurgia, tem muita edição, tem muito tudo. Eu até acho legal, tem um movimento de umas mulheres, Hélio, que elas dizem assim: olha, estão me vendo aqui, bonita desse jeito, mas isso aqui não foi à toa. Ó, eu tenho aqui uma abdominoplastia, eu tenho um lipo LED, eu tenho, fiz uma rino, tenho faceta. Elas estão mostrando que hoje elas estão num padrão de beleza X porque houve uma construção que não foi nada barata. Então, é legal isso, porque aí quem olha e diz assim, poxa, eu não sou assim, né? Mas assim, ela não dormiu, acordou, então nasceu desse jeito, né? Foi uma construção. Então, isso minimiza um pouco esse impacto que eu tenho ao olhar para o outro. Doutora, quais são os sinais que indicam que o uso das redes sociais está afetando negativamente a autoestima? Quando eu começo a querer, assim, o meu ideal não é mais o meu eu. Porque, veja, quando eu me olho no espelho e não gosto, é o que eu sempre falo. Eu olho no espelho e não gosto daquilo que eu tô vendo. O que que eu não gosto? Ah, eu não gosto que eu estou acima do peso. Você pode perder peso. Ah, eu não gosto que as minhas pernas estão muito finas. Eu posso fazer musculação e melhorar isso, ganhar massa magra. Agora, quando eu olho para o outro e sofro porque eu não sou como o outro é, aí é o problema. Porque se o meu comparativo é comigo, eu posso sempre melhorar o meu eu, melhorar a mim como um todo. Ah, não gosto do meu nariz. Eu posso fazer uma rinoplastia. Ah, eu não gosto. Hoje teve um boom, né, das cirurgias plásticas. Já há um tempo nós temos isso. Então, quando eu me comparo comigo, tá tudo certo. Agora, quando eu me comparo com o outro e sofro por eu não ser como o outro é, aí é o problema. Porque aí eu sofro. Porque esse ideal, esse padrão de beleza, ele é surreal. Porque ele é inatingível. Eu não consigo atingir, eu não consigo ser você. Mesmo que eu queira e queira muito, eu nunca vou ser como você. Nunca. Doutora, existe uma relação entre as redes sociais e transtornos de ansiedade, de depressão ou até mesmo dismorfia corporal? Com certeza. Com Estão certeza. todos interligados. Totalmente interligados. Vocês vejam que as pessoas elas passam, as plataformas hoje em dia mais usadas, o WhatsApp é 93% que as pessoas usam em sua maior parte do tempo. O Instagram vai para 86%, o TikTok 74%. As pessoas têm passado em média 4 horas em rede social. Já pensou, doutora? 4 horas, então 4 horas veja. da sua vida diariamente ali dedicadas a Vezes isso. 5, vezes 7 é um emprego, meu povo. É um emprego. Então, assim, vê, as pessoas, quando elas saem da realidade, elas se teletransportam para as redes sociais, elas consomem de um tudo. De um tudo. Então, a gente falando de transtorno dismórfico corporal, a gente tem uns casos bem famosinhos. Tem aquele Ken humano, lembra? Primeiro, ele começou uma transformação dentro do próprio gênero dele para ser o Ken humano. E aí, depois, ele se descobriu mulher. E aí ele fez a transformação de gênero. Imagina quantas cirurgias esse rapaz não deve ter Nossa, já está feito. passando de 50, que eu não sei agora o número exato, mas já está passando de 50. E não se chega a um nível de contentamento. A gente fala dessas pessoas que buscam aí um padrão de beleza, mas tem outras pessoas que elas apelam para transformações e mutilação, mutilações físicas. Então, tem uns tatuadores que eles
pigmentam o olho, que eles bifurcam a língua. Nós temos aí o exemplo da Andressa Urach, que fez, né, também essa bifurcação de língua, que colocam piercings, que colocam várias próteses no rosto para ficar parecidos com um animal, com... Então, assim, tem de um tudo. Então, assim, quanto mais a gente bebe de determinada fonte, mais essa fonte nos modifica. E acaba ficando até mesmo perturbados. O caso da própria Andressa Urach, queria colocar um Sim, seio a mais, queria ficar com 3 bolas. É no mínimo bizarro, né, sim, é doutora? bizarro, bizarro. Foge completamente ali do escopo. Doutora, como é que o cyberbullying e os comentários negativos, eles impactam na saúde emocional? A gente vê aí que tem pessoas que se suicidam, né? Sim. Por conta de bullying, de rede social, de comentários negativos. Mas como é que isso acontece? Como é que isso se dá, doutora? Veja, em relação a essa coisa do cyberbullying, já tem um dado da OMS de 2024 que fala que 40% dos adolescentes brasileiros já passaram por algum tipo, por alguma espécie de cyberbullying e 20% já pensaram em excluir suas redes após sofrer esses ataques. Então, assim, 40% dos nossos jovens brasileiros já passaram pelo cyberbullying. E aí, eu não consigo pensar em cyberbullying e não lembrar da série da Netflix que foi um boom à época, que é 13 Razões do Porquê. Então, é uma adolescente que tirou a própria vida e ela nomeia 13 razões. E todas essas 13 razões estão linkadas a pessoas. E pessoas que diretamente fizeram algum mal a ela, que tiraram fotos, que deram uma conotação diferente do que realmente estava acontecendo na foto, que xingaram, que expuseram, que fizeram várias maldades com ela, daí no final ela tira a própria vida e ela deixa fita, né, das 13 razões do porquê. Então, veja, isso mexe com a nossa saúde mental. Isso tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. E aí a gente fala de adolescente, mas temos muitos adultos em que você ali confiou, se relacionou ali sexualmente com alguém e essa pessoa se aproveitou do momento para fazer imagens de você e depois, sei lá, divulgou essas imagens. Muitas pessoas tentam contra a própria vida e têm a saúde mental completamente comprometida depois de uma exposição dessa. Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tanto que algumas leis surgiram depois disso, né? A gente tem a lei da Carolina Dickmann, que teve as fotos vazadas. Então, assim, isso é passível de punição. Acho que até meio que banalizou um pouco, doutora, porque a gente hoje o que mais tem é pessoas criando conteúdos mais 18 nas redes sociais. Pessoas que eu acompanhei que nunca nem pensaram nisso, hoje em dia já estão vendendo foto explícita, vídeo Exato, explícito. exato. A que ponto chegou as redes sociais, É, né? por causa do retorno, né, financeiro que tem. Como é que a gente consegue desenvolver, depois de a gente ter comentado tudo isso, uma relação mais saudável com as redes sociais, doutora? Então, veja, a gente precisa primeiro, tá? A gente tem uma coisa que eu gosto muito, a prática offline. Elia, a gente precisa ter a prática offline. Olha, depois de um determinado momento, se desliga. Isso não pode ser você. O seu smartphone não é você. Ainda que dentro do seu smartphone tenha uma parte da sua vida, a sua vida não se limita ao seu smartphone. Existe uma vida além do seu smartphone. Então, é o que eu sempre falo aqui para vocês. Eu me uso como exemplo em várias coisas. Não que eu seja o exemplo de, perfeição a ser seguido, não. Mas tem algumas coisas que eu tento ao máximo ser disciplinada. Como eu entendo que muita conexão digital prejudica a vida, então a partir das 19 horas eu estou offline, salvo nos dias que eu marco algum compromisso de live. Depois das 19, em dias de live, eu estou online. Mas, no geral, na minha vida, depois das 19, ninguém me acha mais. Nem minha própria mãe, tadinha. Não me acha. Ela vai me achar no outro dia às 6 horas da manhã. Então, entre as 6 da manhã e as 19, eu estou conectada, mas depois das 19 eu estou offline. E essa prática me faz bem, me faz muito bem. Porque é o momento que eu tenho de fato, eu estar ali com os meus familiares, com as minhas coisas, para mim, sabe? Para mim, para a prática dos meus hobbies.
que eu vivo, né? Depois de 19, eu vivo para mim, literalmente. Até porque eu passo o dia inteiro me doando para os outros. Então, depois das 19, eu acho justo eu me doar para mim. Para a gente finalizar, doutora, quais são as atitudes que podem fortalecer a autoestima fora do ambiente digital? Olha, psicoterapia é a primeira coisa, assim, psicoterapia. A psicoterapia vai te proporcionar o desenvolvimento do seu autoconhecimento. Você vai ter a oportunidade de olhar para você de forma guiada, de descobrir quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais foram os seus traumas, para que você faça as pazes com o seu eu. Porque quando eu olho muito para fora, eu me comparo muito com os outros, eu sofro. Agora, quando eu olho para dentro, eu desperto. Já dizia o Carl Jung, uma figura que eu tenho muita admiração, né? Então, assim, a gente precisa olhar para dentro para continuar despertando e se desenvolvendo. Doutora, muito obrigado por ter vindo e a gente ter falado sobre mais um super tema das redes sociais que impacta mesmo na vida das pessoas. Eu lhe espero semana que vem. Ótimo, consciência é tudo, gente. Usem com sabedoria, limitem sim o uso, tá? Semana que vem estamos aqui de volta. Um beijo. Já deixa aí o seu número para agendamento, onde que você atende, suas redes sociais, conta tudo pra Pronto. gente. Fora daqui, né, da rádio, vocês me encontram na Avenida Benjamin Constant 720, no centro, no Espaço Roraima. E o telefone é 959-8123-3874. Estamos de braços abertos para atendê-los. A gente já volta, é bem rapidinho, não sai daí.